pessoa pediu para não ser identificada, ela pergunta até onde vai o dever de mãe após o casamento de seu filho. Opa. Aí ela registra aqui uma situação específica, que diz que o esposo dela adoeceu de esquizofrenia e queria saber se a responsabilidade é só da esposa ou se a mãe também é responsável. Então, vamos lá. É uma coisa complexa, porque também a gente não sabe de que forma essa mãe se envolve na dinâmica do casal. De qualquer forma, em linhas gerais, quando você casa, você constitui uma nova família e com ela responsabilidades que são pertinentes, né? Se você faz se você tem ali um laço que une na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, o quadro da doença também vai fazer parte da responsabilidade desta nova família que foi gerada. Claro que ela fala de um caso extremo de esquizofrenia, a gente não sabe a que ponto isso atinge. Às vezes, uma pessoa sozinha não consegue dar conta de um quadro desse, porque também não é nada muito suave. A depender de como se dá o quadro, se ele vem de uma maneira muito agressiva, de uma ruptura muito grande de personalidade. Então, eu diria assim, depende muito daquilo que você chama de responsabilidade. Responsabilidade é dar uma força nesse momento difícil que o casal está passando? Essa é uma situação. Essa esposa pode não estar sabendo lidar com isso, porque, de fato, não é fácil. Eu acho que claro que depressão, bipolaridade, todos os quadros que afetam o aspecto emocional numa família são complicados de lidar. E a gente não nasce sabendo, né? É muito difícil. Agora, uma coisa casou-se e a família insistentemente quer entrar naquele núcleo do novo casal. Seja ajudando com dinheiro, seja se metendo nas opiniões do casal, seja interferindo. Isso é muito difícil, porque também existe uma situação. Muitas vezes o casal permite, ou uma das partes, né, o homem ou a mulher, permite que a sua família entre naquela relação, né? Eu acho que a situação até, Pedro, disso que essa pessoa nos manda, ela é muito mais ampla. Mas eu diria assim, veja se o que eles estão precisando é algo momentâneo, né? Ou, de repente, já existiram outras situações, né, de dependência, de deixar as coisas para essa família. Então, eu acho que é esse ponto. Tem que ser muito claro, conversar sobre o que está acontecendo, entender a dinâmica do casal. E, especialmente, porque esse quadro que você nos apresenta, ele não é fácil. E, às vezes, o marido ou a mulher não conseguem levar sozinhos. Precisam mesmo do apoio das suas famílias de origem para superar essa etapa. Difíceis de namoro, quando é namoro, né? Realidade das drogas, hoje, que tem assolado a juventude. E você quer servir a Deus, quer fazer essa experiência. Acho que, em primeiro lugar, também, é muito bom que você assegure a sua mãe de que você está indo fazer uma experiência. Você está indo verificar a sua vocação. Porque, às vezes, o sentimento da sua mãe é um sentimento que vai te perder para sempre. Então, é muito importante que você assegure para sua mãe: mãe, eu preciso fazer essa experiência para verificar se essa é a minha vocação, não é? Então, esse diálogo que você vai ter com a sua mãe, um diálogo, claro, você sempre será filha, mas um diálogo assim, procurando acalmar o coração da sua mãe, que ela fique tranquila, porque você vai para uma experiência vocacional, não é? Quem entra tanto na vida religiosa como hoje a realidade das novas comunidades, o candidato ele entra num tempo de observação, ele vai verificar, não é, a vocação. Pode ser que seja isso, pode ser que não. Então, é importante, você não diz ali se você é filha única. Acho né? que essa realidade também, até da mãe se sentir rejeitada, né, Eliana? Então, muitas vezes, quando o filho faz essa opção, às vezes não precisa nem ser para um convento, para uma instituição religiosa, mas às vezes estudar... Vai fazer uma faculdade Vai fazer fora. uma faculdade fora, vai morar fora do país. É como se ele estivesse rejeitando o amor da mãe. E, na verdade, não é isso, né? Se cria também os filhos para essa experiência. Então, muitas vezes a mãe vai estar se sentindo intimamente ofendida, como se o filho não amasse ou não fosse grato por esse amor. Sim, sim. Né? Nas expectativas até da que a mãe tenha. Fica aqui comigo, fica junto de mim, mas não é isso que acontece. Né? E aí eu acho que você precisa assegurar para sua mãe de que você está buscando a sua felicidade, a sua realização pessoal. Eu me recordo que quando eu entrei na Canção Nova, aos 18 anos, meu pai ficou muito frustrado. Muito.
Foi uma decepção assim muito grande para ele, porque nossos pais, quer queira ou não, eles tinham sonhos a nosso respeito. Então papai imaginava eu me casando lá em Resende, né? Dando aula, né? Exercendo a minha função lá de professora, porque eu tinha estudado muitos anos. E de preferência com filho de fazendeiro, amigo dele. Então, assim, era o sonho. Era o sonho do papai. Então, quando eu entrei para a comunidade, que era uma realidade muito nova naquela época, em 1984, que eu fiz o caminho, em 85 eu entrei, eu lembro que ele chorou, ficou triste, disse que era para eu esquecer que tinha uma família, que tinha um pai, não é? Mas, ao longo do tempo, ele foi se acostumando até ver que, de fato, era a minha vocação, que eu estava feliz. E é interessante isso, é amor, mas é preciso também que haja esse diálogo. Converse francamente com a sua mãe. Acho que o primeiro passo é dizer, olha, mãe, eu vou fazer uma experiência. Né? Eu preciso encontrar a minha vocação e me realizar. Então, tem uma conversa assim, franca, gostosa, convida a sua mãe para tomar um lanche da tarde, um bolo com café, aí numa lanchonete, numa padaria. Sai com ela de casa. Não, dá uma saidinha de casa, é bom, ajuda, né, Elaine? É bom mudar o ambiente. Dependendo da pessoa, né? Às vezes é melhor em casa, porque vai saber, né? Eliana Sá mencionou aqui durante o intervalo que ela tinha um programa, uma pergunta que ela recebeu no facebook.com/Eliana Sá. Eu vou procurar aqui os dados do chá, daqui a pouquinho eu falo. Vou passar para a Elaine Ribeiro. Você já quer fazer isso? Vou passar a pergunta então para vamos ele. lá, acho que o Pedro cede a vez para ela, né, Pedro? Opa! Elaine, a Rosângela Paulo Henrique Linhares quer saber o seguinte: como evitar que 2 filhos de 13 e 11 anos parem de se xingar entre si, de estarem por qualquer motivo brigando, entrando em conflitos constantemente, não fisicamente, graças a Deus, mas com palavras, com atos, com competição e até humilhar ou menosprezar o outro. E no meio dessa história toda, tem uma garotinha de 4 anos que está assistindo tudo isso. E os pais estão muito agoniados. Rosângela, nós podemos pensar em várias situações. Nós temos um de 11 e 13, que, embora muito próximos, tem coisas bem distintas. Né? O de 13 deve estar com outros pensamentos, uma forma muito mais diferenciada do de 11. O 11 está migrando ainda daquela fase de infância para pré, né? Adolescência ali. Mas também existe uma competição, porque existe uma menininha aí no meio deles. Então, uma filha mais nova, que pode estar recebendo muita atenção, e eles 4 até disputando entre eles uma atenção que talvez vocês estejam direcionando para esta menina menor. Quanto mais... Eliana Sá mencionou aqui durante o intervalo que ela tinha um programa, uma pergunta que ela recebeu no facebook.com/Eliana Sá. Eu vou procurar aqui os dados do chá, daqui a pouquinho eu falo. Vou passar para a Elaine Ribeiro. Você já quer fazer isso? Vou passar a pergunta então para ele. Vamos lá, acho que o Pedro cede a vez para ela, né, Pedro? Opa! Elaine, a Rosângela Paulo Henrique Linhares quer saber o seguinte: como evitar que 2 filhos de 13 e 11 anos parem de se xingar entre si, de estarem por qualquer motivo brigando, entrando em conflitos constantemente, não fisicamente, graças a Deus, mas com palavras, com atos, com competição e até humilhar ou menosprezar o outro. E no meio dessa história toda, tem uma garotinha de 4 anos que está assistindo tudo isso. E os pais estão muito agoniados. Rosângela, nós podemos pensar em várias situações. Nós temos um de 11 e 13, que, embora muito próximos, tem coisas bem distintas. Né? O de 13 deve estar com outros pensamentos, uma forma muito mais diferenciada do de 11. O 11 está migrando ainda daquela fase de infância para pré, né? Adolescência ali. Mas também existe uma competição, porque existe uma menininha aí no meio deles. Então, uma filha mais nova, que pode estar recebendo muita atenção, e eles 4 até disputando entre eles uma atenção que talvez vocês estejam direcionando para esta menina menor. Quanto mais filhos se tem, a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho que dar uma atenção diferenciada para cada faixa de idade. Às vezes, eles estão disputando não entre eles, mas para ver quem vai ter mais atenção de vocês. Então, é um caminho para a gente pensar. Eu não estou dizendo para você que essa é a melhor resposta ou a resposta exata. Para você refletir aí com o teu marido, como que vocês estão levando
a educação dos dois e o dar tempo específico para a necessidade de cada um deles. O que esse menino de 11 está vivendo no colégio, na sua vida com amigos, na sua vida afetiva, escolar? O que esse menino de 13 anos está vivendo? O que o teu filho está vivendo hoje? Por que eles competem? Certamente é pela atenção de vocês. Essa acho que é a primeira pista, tá? Pelo quarto, então, assim, é no quarto que eles estão brigando, né? A gente estava até comentando aqui, né? Quantas vezes o espaço de cada Sim. um e ter a característica do filho faz também a diferença. Sei lá, um gosta mais de um determinado tipo de música, outro gosta de um esporte. Dar esse tipo também de diferenciação, porque os filhos não fazem parte de um bloco só. Eles têm necessidades diferentes. Então, às vezes, essa disputa que você diz vem por causa disso. É o braço de guerra, assim, vamos ver para quem, né, para quem vai mais atenção, para quem eu dou mais atenção. Então, para você começar aí nessa reflexão com o teu marido. Eu falava também aqui no intervalo de um livro muito bacaninha, né, que a gente usa também na clínica, chama Irmãos Sem Rivalidade, de uma autora que chama Adele Faber. Esse? Não, esse daqui é outro. Esse aqui é Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. Vamos mostrar esse Mostra daqui. esse aqui. Então, bacana, claro. Enquanto você responde aí, a gente vai mostrando. Então, esse que eu falava não é um livro, até para deixar claro, né? É um livro da Sumos, é uma outra editora, não é um livro da Canção Nova, é um livro que Portanto, nós não está aqui disponível. não está para disponível venda. aqui, mas está nas livrarias. O que eu diria assim, são livros que nós usamos também para orientar pais, para oferecer como uma alternativa. Esse Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar, ele dá dicas bem bacanas de como você trabalhar a escuta, né, dentro de casa. E esse Irmãos Sem Rivalidade, que é da mesma autora, vai exemplificando várias situações, né, da rivalidade entre irmãos da mesma idade, mais velhos, de muita diferença, muitos irmãos, né? Acho que vai também aí, nesse sentido, ajudá-los. Pergunta para a Benedita. A Pamela Olaria, de Nova Friburgo, ela pergunta por e-mail qual o grau de prejuízo para os filhos quando a mãe trabalha muito e, por causa do trabalho, não consegue ser presente em casa. Boa pergunta. Pamela, em primeiro lugar, essa é uma realidade de tantas famílias por conta da situação financeira do casal e também, de repente, daquela família. Existe sim um prejuízo nesses filhos? Pode existir sim. Porém, como você disse, existe grau de prejuízo? Existe. Porém, esse grau de prejuízo, ele pode ser diminuído na medida de que, da qualidade de tempo que você e o pai dos seus filhos deem a essas crianças. Porque todos nós, somos carentes de afeto, somos carentes de presença, carentes de amor. Porém, nós temos o dever, como pai e mãe, dar aos nossos filhos qualidade de tempo. Porque, de repente, tem pai e mãe que ficam o dia inteiro com os filhos, mas, de repente, a mãe fica o dia inteiro limpando a casa, cuidando da casa, e não dá qualidade de tempo para aquele filho. Então, o que vai realmente fazer a diferença é você saber priorizar o seu tempo junto com os seus filhos, aquele tempo que Deus te deu. No final de semana, então, tire um dia para ser o dia da família. Que não coisa é? boa. O dia da família. Por que não, a sexta-feira à noite, você colocar como propósito para a sua família e os seus filhos? Hoje é o dia da família. Então, hoje, nós vamos sair da rotina. Não é? Vamos comer pipoca, vamos fazer uma pizza, ou vamos fazer um salgadinho, enfim. Invente, seja criativo. Vamos vestir o pijama e todo mundo A noite do cedo. pijama. Noite do pijama. A noite do pijama, né? E, de repente, pegue um filme que dê para a família assistir juntos. Acho que isso é importante, porque isso vai preencher o coração dos seus filhos com a presença dos pais que tanto estão clamando aí essa presença de pai e de mãe. Obrigado, querida. Vamos lá, então, para Eliana Sá. Ô, Ricardo, desculpa, eu queria Ela só complementar assim, uma Pedro, fica situação. Ok. Porque nós também, na Canção Nova, vivemos essa realidade de trabalhar o dia todo, né? Eliana, eu, a Elaine, enfim. Nós temos essa realidade. Famílias missionárias na Canção Nova, nós também trabalhamos o dia todo. Não é? Então, é uma realidade não só das pessoas que estão lá fora, mas nossa também. E a gente aplica isso no nosso dia a dia, nos finais de semana. Obrigado, querida. Muito bom você nos repartir Desculpa essa interromper. realidade. Interrompa sempre, faz favor.
Então, vamos lá para Aproveita, Eliana Pedro. Sá. Por e-mail, a pessoa pediu para não ser identificada, Eliana. Ela é casada há 5 anos e meio e, durante o casamento dela, no meio do casamento, o filho do marido veio para a casa deles, por problemas com a mãe. Ela disse que ele sempre foi muito bonzinho, mas atualmente está com 16 anos. Ele tinha 12 anos, agora ele tem 16. E ele tem... As situações em casa têm gerado muito atrito, principalmente entre ela e o marido agora. Então, o filho, que veio de uma outra relação, que veio para a casa deles, tem gerado dificuldade no relacionamento ali. O que fazer? Em primeiro lugar, minha querida, é conversar com seu marido. É preciso que você converse francamente com ele, sem, claro, colocar assim o pai contra o filho, porque para ele, nessa idade, também é um desafio muito grande, né? Conviver com essa realidade, a mãe distante dele, ele morando com o pai, né? Você, mesmo que você se esforce, faça tudo que você pode fazer para que ele se sinta acolhido, você não está substituindo a mãe dele, né? Então, converse com o seu marido. Acho que, em primeiro lugar, vocês dois precisam perceber o que está acontecendo com o filho, né, do seu marido. Essa fase que ele está passando, dos 16 anos, que é uma fase desafiadora, mas também muito... Eu gosto, sabe? Eu acho assim que a gente amadurece bastante como pai, como mãe. É um desafio para você, né? Uma vez que você não gerou esse filho, mas você abraça, porque faz parte da família. Ele já está aí há 4 anos, né? E agora ele precisa muito de presença, de diálogo, e principalmente que você e o seu marido possam seguir assim o mesmo rumo com ele, entende? Então, seguir ali um relacionamento que, no momento, precisa ser planejado. No momento, precisa de um cuidado especial. Então, apesar desse desafio, no seu relacionamento com o seu marido, vocês precisam estar bem, né, para gerar esse clima bom na família, né? E se você dialoga bastante com seu marido a respeito disso, de uma forma construtiva, vê o que pode ser melhor, vê o que vocês podem ajudar, né? Sempre com um olhar positivo. Essa situação, que é um desafio para você, pode ainda mais solidificar o seu relacionamento com seu marido. Aquilo que parece hoje uma ameaça, não é. Não é, porque quanto mais você cultivar este amor por este filho que você não gerou, mas que foi dado a você, né, pela circunstância do seu marido, quanto mais você amar, mais você também vai ter o amor do seu marido. Então, não... Porque, às vezes, pode gerar aí aquele clima, vem a dificuldade, ou até de competição, né? De afeto, de atenção, né? E, no momento, ele precisa dessa atenção, pela faixa etária que ele está, porque está demonstrando agora um pouco de dificuldade. Certamente, quando chegou, não foi, né? O que você relata no seu e-mail, que isso está acontecendo agora, nessa fase que ele está dos 16 anos. Então, aquilo que às vezes vem, que parece que vai ser assim, um momento de grande provação, tribulação, que pode abalar o relacionamento, você, como mulher, eu tenho certeza que Deus lhe dá essa capacidade de ter essa sabedoria e aproveitar essa circunstância até para crescer no relacionamento com seu marido. Deus lhe abençoe. Obrigado, Eliana. A próxima pergunta é para Elaine, uma pergunta muito interessante. A pessoa pediu para não ser identificada. Ela tem uma filha adotiva de 17 anos e a filha foi conversar com ela e se diz homossexual, a menina. A mãe é católica praticante, mas ela não tem sabido lidar com essa situação direito e conversar com a filha que quer viver um relacionamento homoafetivo. Perfeito. Obrigado, Pedro. Bom, eu penso que uma questão que acontece é muito clara é essa mãe, né, você que nos acompanha, conseguir compreender com a sua filha o que exatamente ela está vivendo. Então, o acolhimento nesse momento, independente da crença que você tenha, da religião que você siga, da filosofia que você acredite, você como mãe, o papel mais importante que você tem nesse momento é o de acolher. Acolher aquilo que ela vive, acolher o que ela precisa, o que ela quer ou o que ela precisa dizer a você e criar um espaço propício para isso.
Claro que talvez para você, na forma como você nos escreve, não é uma situação que está muito tranquila. Você pode ler a respeito. Eu acho que ler também é um caminho muito bom, né? Porque a gente não consegue conversar sobre aquilo que a gente não conhece, ou simplesmente porque nós temos um preconceito a respeito daquela situação, né? Então, esse caminho, e isso vale não só para essa situação, mas para qualquer situação, né? Quem é pai e mãe precisa ler, por exemplo, sobre drogas, precisa se informar sobre sexo, precisa se informar sobre afetos, precisa se informar sobre as músicas que tocam, né? A Eliana falava de música, né? Como é importante, talvez, você debulhar com o teu filho o significado daquela música, o que ela está dizendo, mais do que a sonoridade, mas nessa situação que você nos coloca, acolher por parte dela os seus sentimentos, né? Acolher aquilo que ela tem de conflito dentro dela. Porque nem sempre que a pessoa diz assim, olha, eu quero tal situação para mim, ela tem isso muito claro, né? Se ela já deu este passo com você, acho que já é uma porta super aberta. Tem filhos que não conseguem ter esse diálogo. Deixa eu falar, assim, olha, pai, está acontecendo isso comigo, olha, mãe, eu tenho uma escolha homoafetiva. Ela já deu esse passo imenso. Então, um ponto muito favorável, ela tem a tua confiança, ela tem a tua... Não só a confiança, ela tem certeza que ela pode dizer isso com você. Então, não tenha medo de conversar. Se você não conhece, vá se informar, procure mais, leia a respeito, e aí, de fato, acolhê-la naquilo que ela busca viver, ou aquilo que ela também está confusa nesse instante, né? Que ela pode ter nesse momento para com ela. Eu gostaria de mencionar um aspecto muito importante daquilo que você está dizendo, Elaine, que é a continuidade desse processo. Você está falando, não é, da importância do acolhimento. Eu imagino que, acima de tudo, é preciso dar tempo para escolher o que essa filha está vivendo. Exato. Mas isso não poderá acontecer, penso eu, uma só vez. Não. Essa mãe, essa família precisa pensar como dar continuidade a esse processo. Até se isto for o caminho que ela quiser seguir. E aí você pode ficar pensando assim, mas e aí? Ok, ela vai continuar sendo a sua filha, né? Talvez você não concorde com aquilo que ela deseja para ela. Mas se essa, no final, for a escolha, ela, mesmo assim, continua sendo sua filha, continua tendo esse vínculo e precisa ser amada, como qualquer outro filho seu precisa ser amado. Então, e muitas vezes não é uma conversa para um dia só. Porque, às vezes, a pessoa também não tem nem estrutura para absorver tudo aquilo num dia só. Quer dizer, não vai dar para falar tudo de uma vez só. Numa tacada só. Muito bem. É uma conversa para dias, é a conversa da noite, quando ela vai para a cama e vai sentar e você vai bater um papo. Enfim, né? E não, eu penso, claro, por mais duro que seja para você, não é necessário você criar também aquela história do cavalo de batalha, né? Ela precisa lhe contar algo, ela poderia lhe contar qualquer outro fato da vida dela, e essa é uma situação importante que ela precisa compartilhar com você. Isso mesmo. Para Eliana Sá, uma pergunta chegou para nós por Twitter, da Carmen Góes. Ela pergunta, na verdade, diz que os filhos adolescentes falam muitos palavrões. E ela está com dificuldade de lidar com isso, com esse linguajar assim, não tão puro dos filhos. O que fazer nessa situação, Eliana? Olha, eu também recebi perguntas bastante a esse respeito. Sobre palavrões? Sobre palavrões. Mas antes de eu responder a Carmen Góes, eu não posso esquecer de mandar um abraço muito especial para o pai da Socorro, lá em Manaus, está ligadinho conosco. Hoje. É o senhor Licínio Lima, está completando 80 anos hoje. 80 anos, nosso abraço, nosso carinho e, acima de tudo, nossas orações. Então, eu queria até pedir a ajuda da Elaine, porque eu vejo assim, sabe, Elaine, realmente parece assim que o palavrão para os adolescentes e os jovens, eu não sei se ele faz isso por uma necessidade de aceitação do grupo, de ser aceito no grupo, e às vezes até respeita, porque em casa os pais não falam, e eu parto do princípio que quem está fazendo essa pergunta não fala palavrão em casa, os pais não devem falar. Mas os filhos às vezes até respeitam o ambiente familiar, mas às vezes nem respeita e realmente tem. Hoje eu vejo que é difícil um jovem, um adolescente que não fala palavrão. Isso é um fenômeno que está acontecendo realmente
Você está falando, eu estou entendendo, desculpa, amor, te interromper. É o significado. O que significa é possível que dentro... para eles o palavrão não tem o mesmo significado que tem para os pais. Que tem para os pais. Precisaria compreender isso, é isso? É isso. É porque se usa, na verdade, hoje como se fosse uma linguagem muito comum entre eles. Né? Agora, é muito comum. É muito comum, mas até assim, talvez questionar se você gosta de ser chamado assim. O que você entende quando você usa esse palavrão? Partindo daquela coisa do respeito. Nós estamos perdendo, na verdade, um valor muito importante nos relacionamentos, que é o respeito. Né? Então, respeito na forma de falar. Então, é muito comum quando você, às vezes, atende mães que dizem que o teu filho chama você de burro, de chato, de idiota, e outros mais que a gente não vai enumerar aqui porque não cabe. Né? Se você não corta e acha engraçadinho, isso vai se tornando uma coisa meio monstruosa, meio grande até. Agora, talvez fazer o jovem refletir como que ele está usando a linguagem, como ele usa isso no tratar com o outro. Ele acha bacana chamar o outro de determinado palavrão? Né? De ser chamado assim, ele se sente respeitado assim. Talvez você fale assim, mas o jovem não vai estar nem aí para isso. Mas talvez a gente tenha que despertar esse sentido mais crítico com o jovem, de não só absorver. Se você pega uma letra de uma música, de uma batida de funk, por exemplo, que tem N palavrões e N situações que deploram a mulher, as relações e N coisas. Será que o seu filho entende mesmo aquilo que ele está recitando ali naquela música? Será que ele sabe o verdadeiro significado? Ou replicando apenas. E replicando como se fosse uma máquina que replica porque todo mundo faz. Então, eu acho que o jovem hoje tem um pouco dessa carência. Espera aí, para de repetir isso que todo mundo faz, eu faço também. Por que você faz também? Um exemplo, claro, eu não estou mais na juventude, né? Mas às vezes me perguntam, você não bebe? Não, não bebo. Por quê? Não bebo. Por quê? Nunca bebi. Nunca bebi. Mas você não é careta? Pode ser, se você acha que é ser careta, sim. E eu lembro disso há 20 e tantos anos atrás, onde eu já não tinha mais a situação. Então, acho que a gente tem que exercitar, como pai e mãe, esse papel, ajudá-los a refletir. Essa reflexão do que é o palavrão e como ele tem se tratado, e como ele trata as pessoas, e como ele quer ser tratado. Obrigado pela presença de todos, obrigado a toda a nossa equipe, obrigado a você que continua acompanhando a nossa programação. Até o próximo Trocando Ideias.